Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre palavras-chave. Palavras-chave é um assunto que gera muita dúvida em muitas pessoas. Então essa aula ela vai ser muito importante e ela vai te ajudar bastante a esclarecer melhor sobre como funciona, como empregar da melhor forma as palavras-chave no perfil do seu LinkedIn. Bom, certamente você já ouviu falar delas, as palavras-chave, que são palavras que tenham a ver com o seu cargo de interesse e tudo o que diz respeito a essa área. Isso inclui funções do cargo, competências, área de trabalho e a profissão propriamente dita. Tudo tem a ver com as palavras-chave. Você precisa trazer palavras que liguem a sua área e destacá-las em todas as áreas do seu LinkedIn. Vou explicar melhor sobre isso. Ao contrário do que muitos pensam, as palavras-chave não são incluídas apenas no título do LinkedIn. Elas precisam ser incluídas em todos os campos do seu perfil. O título do LinkedIn é a parte superior, que fica ali próximo ao seu nome, à sua foto, aquela primeira apresentação. Logo ali abaixo tem o título, né, que as pessoas colocam ali alguma coisa para chamar atenção, para o algoritmo do LinkedIn te encontrar. Então, o que você vai colocar ali? Você vai colocar ali palavras-chave, né? Você vai colocar ali aquilo que você quer que o LinkedIn busque no seu perfil. Quando alguém for fazer alguma pesquisa, você vai colocar ali aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Então, você inclui ali, sim, palavras-chave no seu título. Vamos lá. Bom, ao contrário do que muitos pensam, as palavras-chave, elas não são incluídas somente no título, né, como eu havia falado, elas precisam ser incluídas em todos os campos do seu perfil. Repito, todos os campos do seu perfil. E por que isso? Porque o mecanismo de buscas do LinkedIn busca os candidatos que mais trazem palavras, que mais trazem essas palavras, as palavras-chave. O LinkedIn vai analisar de uma forma mecânica e trazer esses melhores resultados para os recrutadores, quando eles pesquisarem os perfis. Quando eles pesquisarem os perfis que eles procuram. Por isso, alguns perfis aparecem no topo das buscas e outros aparecem lá no final, embaixo, por conta do preenchimento do perfil. Quanto mais informações você colocar, mais o seu perfil ficará apto e visível nos filtros de busca. Bom, então você tem que preencher com o máximo de informações possível todo o seu perfil, né? Começando lá no título e depois destrinchando toda a parte abaixo. Você tem que preencher tudo, não deixar nenhum campo em branco, preencher todas as informações e além de preencher com todas as informações, você deve sempre colocar palavras-chave em todos os campos que você for preenchendo. Então, tudo que você for preencher, você coloca ali as palavras que melhor ligam ao cargo que você tem interesse, porque isso vai fazer o sistema do LinkedIn, né, o próprio algoritmo do LinkedIn, te buscar quando alguém procurar essas características, tá? Então você precisa preencher todos os campos do LinkedIn e aí você vai colocando palavras-chave. Como eu falei, você vai começar lá no título, né? A parte ali do título. Então, um exemplo, o que é palavras-chave? Eu quero trabalhar como assistente administrativo. Eu não quero ser auxiliar, eu quero ter um cargo um pouco acima de assistente, porque o assistente ele vem depois do auxiliar, o cargo dele o salário é maior. Então, um exemplo, eu estou buscando um cargo de assistente administrativo. Eu vou colocar o que lá no meu título? Assistente administrativo. Mesmo que eu ainda não seja assistente, mesmo que eu ainda seja auxiliar. Eu vou colocar lá assistente administrativo para que o LinkedIn filtre e busque
tudo relacionado a assistente administrativo, ele relacione a você, ele te encontre. Então, você vai colocar lá no título, assistente administrativo, só isso que você vai pôr no título. Depois você vai preencher ali a parte de sobre você, né? Que depois a gente vai falar melhor sobre isso. Você vai fazer um texto ali sobre você. A parte do sobre é um texto mesmo que você coloca, um texto resumido, contando um pouco da sua história profissional, das suas qualificações, da sua formação. Você vai colocar tudo ali em forma de texto e você vai incluir também palavras-chave ali. Você vai colocar, por exemplo, experiência na área administrativa. Então, administrativo é uma palavra-chave para quem procura um emprego nessa área, tá? Estou dando um exemplo da parte administrativa, mas você vai colocar o que tem a ver com seu interesse, com as suas experiências. Então, você vai buscar palavras nesse texto e incluir essas palavras. Não só a palavra administrativo, mas tudo que engloba a profissão. Então, tudo que você fazia, por exemplo, você não vai colocar tudo para não ficar muito extenso, mas você vai colocar as partes principais, por exemplo, experiência na área administrativa de faturamento, experiência na área administrativa de emissão de pedidos. Então, são palavras-chave da profissão que você precisa colocar ali na parte do sobre. Depois você vai descendo ali e vai colocando as suas qualificações, a sua formação, né? Outra parte muito importante para colocar palavras-chave é nas competências. O LinkedIn, ele deixa você adicionar até 100 competências, tá? Você pode incluir até 100 palavras de competência. E as competências, elas são extremamente importantes para você colocar ali muitas palavras-chave. Então, o LinkedIn, ele te dá muitas opções para você colocar palavras-chave na parte das competências. Então, tudo que for relacionado a administrativo, no meu exemplo que eu estou trazendo, eu vou colocar tudo ali nas competências. Eu vou começar a digitar ali, ele vai me trazer um monte de opções, eu vou selecionando e vou incluindo tudo no meu perfil. Dá para você colocar competências na experiência profissional, dá para você colocar competências em outros campos também. Todos os campos que ele te permitir colocar as competências, você vai incluindo tudo que tem a ver com com a sua área, tá? Com a sua área de interesse, atendimento ao cliente, seja o que for, você vai colocando tudo ali, o que faz parte do cotidiano da profissão, além da profissão propriamente dita, tá? Bom, vamos lá. Tudo isso vai fazer o mecanismo do LinkedIn te localizar. Então, as palavras-chave começam no título. Lembrando que no título você coloca o nome do cargo desejado, o nome do cargo que você procura, além do cargo que além do nível hierárquico, né, que foi o que eu falei. Você vai colocar, se você quer trabalhar como assistente, você vai digitar lá, assistente administrativo. Se você procura ou como assistente ou como auxiliar, você vai colocar os dois, assistente administrativo / auxiliar administrativo. Você precisa colocar o nível, tá? Não só a profissão. Coloque também o nível. Se você é gerente, coloque lá, gerente administrativo no título. Se você é líder administrativo. Então, coloque sempre a profissão e o nível hierárquico, tá? Lá no título. Outro campo muito importante que você precisa colocar as palavras-chave é o campo competências, como eu já expliquei para vocês, né? Nas competências precisam estar incluídas todas as palavras-chave da sua área. Lembrando que você pode adicionar até 100 competências, então o LinkedIn ele te dá bastante opção para você incluir competência ali. Então, se você for da área administrativa, você vai colocar todas as competências que têm a ver com processos administrativos. Se seu foco é atendimento ao cliente, todas as palavras que tenham a ver com a excelência no atendimento ao cliente e assim sucessivamente, para qualquer área.
para qualquer área. E você também pode colocar mais de um tema nas suas competências, contando que tenham a ver com o contexto geral. Então, você pode, se você tem habilidade com atendimento ao cliente, se você tem habilidade ali com Excel, você vai colocar todas essas habilidades, tá? Você não precisa ficar focado só em uma coisa só, você vai colocar todas as habilidades que você tem. Habilidade com Excel, habilidade com atendimento ao cliente, cursos que você tem, formações, tudo que faz parte dos seus conhecimentos, você vai incluir ali nas competências. Competência no curso que você fez, na faculdade que você está fazendo. Se você faz uma faculdade de marketing, coloca ali as competências relacionadas a marketing, que tem a ver com o curso, a faculdade que você está fazendo, que você é formado e etc, tá? Você vai incluir tudo ali nas suas competências. Vai incluir também ali no seu sobre, tá? Você vai destrinchando tudo. Aí você vai incluir as palavras-chave no seu sobre, que deve ser um texto corrido contado de uma forma resumida. Um pouco sobre a sua formação, certificação, carreira, tá? Você vai contar um pouco da sua carreira. Sobre o seu foco atual, o que você procura atualmente, para o que você está disponível atualmente, o que você procura, você precisa mostrar isso. Isso precisa ficar muito claro no seu perfil, você precisa comunicar isso para as pessoas, tá? Porque senão as pessoas não vão saber qual que é o seu foco atual, é mudar de área, é trocar de carreira, é fazer transição, o que é, o que você quer atualmente, o que você busca, no que você é bom, quais são as suas habilidades. Você tem que comunicar isso para as pessoas no seu perfil, tá? Você pode trazer também publicações que possam agregar coisas que você já fez, experiências, trabalhos extracurriculares. Você pode fazer uma postagem ali sobre isso, sair fora um pouco do mesmo universo, sabe? Você sai fora um pouco, traz ali uma experiência, conta, tá? Tudo isso é legal. Experiências recentes, resultados, que é muito importante, tá? Você traz resultados e caso tenha algo que seja mais significativo na sua carreira, você pode acrescentar também. Fazendo isso, automaticamente vão ser incluídas as palavras-chave, né, que você precisa. Porque você vai falar sobre o seu foco, a sua experiência e o seu objetivo. 3 coisas: o seu foco atual, o que você procura, as suas experiências e o seu objetivo, né? Que tá tudo interligado. Percebe como os campos vão conversando um com o outro? Depois, no final, quando você preenche tudo, você preenche todos os campos ali do LinkedIn, você inclui palavras-chave em todos os campos, você vai perceber que um campo conversa com o outro. É um contexto geral, tem a ver uma coisa com a outra, tá? Porque você não pode simplesmente preencher um campo de um jeito, outro campo de outro, e aí fica aquela mistura, e aí você não tem um foco, você coloca vários tipos de coisa, então você tem que entender primeiramente qual que é o seu foco. Você tem que entender primeiramente o que você procura, o que você quer, e a partir daí você preenche ali as informações. Coloque as suas experiências anteriores na parte de experiências profissionais. Você vai colocar, mesmo que não tenha a ver com o que você procura, você vai colocar ali nas suas experiências, porque tudo é uma experiência, tudo agrega. Você vai preencher tudo. Mas, na hora de preencher o sobre, o título, fazer postagens, procure sempre lembrar qual que é o seu foco, para você não sair fora disso e ficar um perfil bagunçado, um perfil que o algoritmo não vai conseguir te encontrar, porque tem muitas informações ali que não conversam, e aí o LinkedIn ele não vai te mostrar para os recrutadores, porque um perfil confuso, ele não é encontrado, tá? Tem que ser um perfil que tenha um contexto geral, tá bom? Que um campo vá conversando com o outro. Agora vamos passar para as experiências profissionais. Esse também é um campo extremamente importante, que precisa estar muito bem preenchido.
Você vai adicionar as suas experiências e na parte do cargo que você ocupou na empresa, você vai descrever as funções que você fazia, tá? Eu tinha comentado sobre resultados no perfil. Você colocar os resultados que você já alcançou na sua carreira é muito importante. Você pode colocar esses resultados em forma de números, em forma de conquistas, em forma de exemplos, tá? Por exemplo, trabalhei na empresa X e consegui um faturamento de tal, né, de tal crescimento, consegui tantos por cento de crescimento no faturamento enquanto estive como gerente naquele departamento, enquanto tive uma gestão, enquanto eu fui assistente, consegui alcançar tal coisa, consegui melhorar tal resultado na empresa. Você pode colocar isso exemplificado no seu perfil, tá bom? Na parte de experiências ali, tá? Você vai preenchendo ali e vai trazendo esses resultados para o seu perfil, que isso é muito olhado, tá bom? Você vai adicionar experiências na parte do cargo que você ocupou na empresa, você vai descrever as funções que você fazia. Descrever as funções é muito importante também. Por quê? Vamos supor que eu sempre trago a parte administrativa, que é a parte onde eu mais trabalhei, né? Que eu tenho mais experiência. Então, é costume trazer exemplos da área administrativa, mas isso é válido para qualquer área que você esteja. Então, é um costume meu trazer dessa área, mas é válido para qualquer área. Deixa eu pensar aqui numa outra área. Sei lá, mecânica. Vamos supor que você é mecânico, é da área de mecânica. Você era mecânico, mas você não fazia só a função de mecânico, você fazia outros testes, você fazia outras coisas que saíam fora da função só de mecânico. Então você vai colocar lá que você era mecânico, mas você vai descrever o que você fazia no seu dia a dia, o que mais você fazia. Você fazia só coisas dessa área, você fazia coisas que eram de outras áreas, porém você fazia também. Então é importante você colocar isso na descrição, porque às vezes o que você fazia conta mais do que o nome do seu cargo, tá? Porque um exemplo assim, vamos supor que você esteja procurando um cargo de gerência, né? Mas você não tem experiência como gerente, você não era registrado em carteira como gerente, porém as suas demandas eram de gerentes, você fazia trabalhos que condiziam com uma profissão de gerente, né? Só que você não tinha o cargo. Então é muito importante você exemplificar ali, por exemplo, você participava de processos seletivos, você ajudava em tal coisa, você ajudava nas demandas de gerência. Então você vai descrever tudo isso ali, independente que o seu cargo não era de gerente. Você precisa descrever para mostrar isso para as pessoas. E você vai fazer isso na parte do campo experiências profissionais, tá bom? Você vai colocar lá qual que era o seu cargo normal, você vai colocar, e aí embaixo você vai descrever o que você fazia ali no seu cotidiano, no seu dia a dia. Bom, lá na empresa, então, que você trabalhava, você vai descrever tudo o que você fazia dentro da empresa, inclusive o que eram funções fora da demanda do seu cargo, que foi o que eu falei agora, que eu exemplifiquei. É importante você lembrar das palavras-chave também nessa parte das experiências, tá? Inclui ali as palavras-chave da sua área de interesse atual, tá? E sempre colocar em todos os contextos, principalmente nas experiências. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu tentei trazer aqui o máximo sobre palavras-chave, mas eu já trouxe também sobre alguns outros campos do LinkedIn, então essa aula ela foi um pouco mais ampla, que ela não trouxe somente sobre palavras-chave, eu já comecei ali a explicar, já dei uma boa explicada sobre os outros campos também, como que funciona mais ou menos, tentei trazer tudo, tá? Então ela foi uma aula mais ampla. Espero que tenha clareado um pouco para vocês sobre o preenchimento do perfil, sobre como empregar cada palavra, como fazer em cada campo, tá? Espero que eu tenha ajudado.
Depois dessa aula, é bom você entrar lá e você já ir começando a olhar, já começar a fazer na prática, vai assistindo às aulas e tenta ir colocando tudo isso em prática, tá? Já vai colocando tudo isso em prática, entra lá no seu perfil, se você ainda não tem um, cria um e já vai olhando ali, já vai colocando, se precisar assistir aula de novo, você vai assistindo alguma parte que você acha que seja importante para você assistir de novo, você vai assistindo, vai preenchendo, tá? Que aí tudo vai clareando mais e aí você vai ficando cada vez melhor, tá bom? Nessa parte do preenchimento, de demonstrar qual que é o seu foco, demonstrar qual que é o seu objetivo para as pessoas que entrarem no seu perfil. Isso precisa estar muito claro, muito nítido para as pessoas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, tá? Por ter ficado até aqui comigo no final. E até a próxima aula.